Boa noite. Estou aqui na casinha. Vamos ficar de pé, gente? Eu não sei como é que cada um de vocês chegou aqui. Deus sabe, você também sabe. Às vezes a gente chega meio distraído, às vezes a gente chega meio desanimado, às vezes a gente só veio porque veio, né, porque não tinha nada melhor para fazer. Mas o meu convite para ti, nessa noite, esse tempo que nós vamos ter de louvor, é que você tenha um tempo de adoração a Deus, lembrando de quem e para quem você está cantando, diante de quem nós estamos, como corpo, como indivíduos, e que você tenha um tempo pessoal de adoração, de louvor, de cantar, de coração, pensando no que está sendo cantado, no que está sendo falado. Então tenha seu tempo de adoração, de louvor a Deus, e que privilégio nós podemos fazer isso como um corpo, né? Plenos pulmões, com volume alto. Então aproveite esse momento para adorar de fato a Deus e talvez reiniciar, né, uma semana toda de adoração com a sua vida, não só com a música. Vamos juntos então? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos no início? Ai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Essa próxima canção ela é para nós cantarmos com as crianças. Então, as crianças que estiverem presentes, que quiserem ir ali na frente fazer os gestinhos, podem ir. Mas o desafio é a gente pensar a respeito do que nós estamos cantando. Essa música fala que a alegria está no coração.
de quem já conhece a Jesus. E a alegria, de fato, é um fruto do Espírito, né? Descrito lá em Gálatas 5. Não que a gente vai andar sorrindo em todas as situações, não que a gente vai andar sempre que nem um bobo alegre caminhando por aí, mas a alegria vai ser presente na nossa vida, inclusive nos momentos difíceis, né? E que as crianças possam olhar para a gente cantando e testemunhar isso em casa também, de que a alegria se faz presente mesmo nos momentos de tristeza, momentos difíceis. Tem que dar um passinho para frente às crianças que elas pisaram no cabo. Tem... Aí. Agora sim. É proibido pisar no cabo. Vamos juntos então cantar? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Obrigado, crianças. Vamos orar pelas crianças? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos como corpo de cantar junto com as crianças, aquelas que convivem conosco, nossos filhos. Obrigado, Pai, porque é um privilégio reconhecermos que podemos encontrar alegria, mesmo quando as coisas não andam de acordo com a nossa vontade, porque aprendemos na Tua palavra que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e podemos descansar nessa verdade. Obrigado, Pai, porque é o Teu povo, o Teu corpo aqui cantando, Te adorando, juntamente com as crianças, Pai. Então, alcança, Senhor, o coraçãozinho de cada uma delas, que elas possam Te conhecer, possam entregar suas vidas ao Senhor. E usa, Senhor, cada pai, cada mãe, cada titio, titia, como instrumento na vidinha delas. É em Teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltando Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo,
louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Vamos no início? É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome, pelo amor, pela cruz, do teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Na cidade do nosso Deus, o Santo Monte, a alegria de toda a É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele
Senhor, só Tu és o Deus soberano sobre toda a terra. Só Tu és o Deus digno do nosso louvor, da nossa adoração, Pai. Diante de Ti nos prostramos, Senhor, porque reconhecemos a nossa pequenez, a Tua grandeza, Pai, e ao mesmo tempo Te louvamos e Te adoramos, porque o Senhor se importa com nossas vidas, o Senhor sendo esse Deus tão grande, se faz íntimo de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem misericórdia, tem graça abundante, Senhor, sobre nossas vidas. Te louvamos, Pai, nessa noite. Declaramos que o Senhor é grande, que só Tu é soberano sobre todas as coisas. Só o Senhor é o único digno de receber, Pai, a honra, a glória e o nosso louvor. Em Teu nome que oramos e agradecemos. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Pode sentar. As crianças podem subir. Olavo. Boa noite a todos. Essa foi para testar o microfone. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Então, boa noite. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo especial de adoração que prepara a gente tão bem para ouvirmos a palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Salmo 73. Salmo 73, nós estamos numa série de mensagens baseadas no livro de Salmos. Semana passada o Christian trouxe para nós o Salmo 49, Salmo 73, ele tem algumas semelhanças aí com o Salmo 49, Salmo 37. E o nosso tema hoje é como enfrentar as crises de fé. Salmo 73, eu vou ler, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Certamente Deus é bom para Israel,
para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo privilégio que nós temos de abrir essa palavra, de meditar nela, e que o Senhor nos dê agora uma mente atenta, um coração aberto, e que a tua palavra com teu Espírito possam não apenas nos informar, mas possam nos transformar, Deus. Que nós saiamos daqui realmente diferentes da maneira como chegamos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então esse é o Salmo de Asaf, o cabeçalho aí do Salmo diz isso. Asaf, ele é o autor de vários salmos, do Salmo 73 até o Salmo 83, ele é o autor desses 11 salmos. E Asaf, ele era um levita, ou seja, ele era membro da tribo de Levi, e nós sabemos que os levitas, eles eram responsáveis pelo cuidado do templo, eles eram sacerdotes, eram eles que administravam o templo, que cuidavam dos sacrifícios. Portanto, Asaf era o que a gente poderia chamar hoje de um teólogo, ele era um conhecedor da Bíblia. Ele precisava conhecer muito bem a Bíblia por causa das suas responsabilidades, ele era um sacerdote. E o Salmo 73 descreve a crise de fé desse homem. Mesmo sendo um homem conhecedor da palavra de Deus, mesmo sendo um sacerdote, esse homem passa por uma crise de fé. E o Salmo 73, então, descreve essa crise. Versículos de 1 a 3, ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele chega a essa conclusão, que Deus é bom.
Mas ele diz nos versículos 2 e 3, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então, Asaf, ele tem essa crise, ele chega a essa conclusão, mas para ele chegar a essa conclusão do versículo 1, ele precisou passar por todo um processo difícil, trilhar aí um caminho de crise, que ele descreve então nesse salmo. E Asaf, ele cria na justiça de Deus. Na perspectiva de Asaf, Deus é aquele que abençoa os justos, Deus abençoa aqueles que o obedecem, que lhe são fiéis, e Deus pune os ímpios. Esse termo ímpio não é um termo que a gente costuma usar no dia a dia, mas a palavra ímpio significa a pessoa que não teme a Deus, a pessoa que não está preocupada em se submeter a Deus, é aquela pessoa que vive como ela quer. Ímpio é a pessoa sem Deus. E Asaf pensava então que estas pessoas, elas são castigadas, elas têm uma vida difícil, uma vida dura. A teologia de Asaf era a teologia do Salmo 1. Se você quiser deixar marcado o Salmo 73, eu vou ler rapidamente o Salmo 1, porque é um texto, é um salmo bem pequenininho, 6 versículos, que dizem exatamente isso. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Essa era a teologia de Asaf. Deus abençoa os justos, Deus pune os ímpios. E ele estava feliz então, porque se é assim, vale a pena ser fiel a Deus. Se é assim que as coisas funcionam, vale a pena servir a Deus. Qual que é o problema então de Asaf? Asaf entra numa crise de fé quando ele percebe que a vida real não condiz com aquilo que ele acreditava sobre Deus. Versículo 2 nós já lemos: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Deus abençoa o justo e Deus pune o ímpio. Então vale a pena servir a Deus. E a questão que Asaf levanta é: será? Será que realmente vale a pena? E aí ele começa a dizer ali nos versículos 4 e 5, por exemplo, que os ímpios são saudáveis. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Os ímpios, eles são arrogantes, eles não se sentem intimidados, eles praticam o mal sem temer punição, eles não temem a Deus, dizem os versículos de 6 a 11. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções e em sua arrogância ameaçam com opressão e assim por diante. Como se não bastasse, mesmo sendo esse tipo de pessoas, pessoas arrogantes, pessoas violentas, os ímpios, eles são admirados, eles são influentes. O versículo 10 diz: por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Ou seja, as pessoas olhavam para esses homens, admiravam esses homens e ouviam o que eles tinham a dizer como se fossem sábios. Enquanto os ímpios vivem bem,
Eu que sou justo, sou afligido e castigado todos os dias. É o que Asaf diz no versículo 14. Os ímpios têm um vidão, eles não se preocupam com nada, e eles estão cada vez mais ricos. Versículo 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Então, para Asaf, Deus disse que ele abençoaria o justo, puniria os ímpios, mas a realidade parece ser outra. Os ímpios vivem como pessoas abençoadas e os justos sofrem. As nossas crises de fé, elas acontecem geralmente por dois motivos. Ou nós estamos interpretando a Bíblia errado, ou nós criamos expectativas irreais sobre Deus e sobre a vida. Então, Asaf, como eu já disse para vocês, ele era um levita, ele era um sacerdote, ele era uma pessoa que conhecia muito bem a palavra de Deus, mas isso não o impediu de passar por uma crise de fé, uma forte crise. É verdade que Deus promete abençoar o justo e punir o ímpio. É verdade que a Bíblia ensina que Deus abençoa o justo. Mas a própria Bíblia nos mostra a realidade de que frequentemente o contrário também acontece. E por que isso? Será que a Bíblia se contradiz? Não, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia nos ensina princípios gerais que em um mundo caído muitas vezes se invertem. Nós vivemos num mundo caído, num mundo depois da queda de Adão e Eva, um mundo no pecado. Os amigos de Jó, eles criam do mesmo modo que Asaf cria. Eles tinham essa teologia rígida de que Deus abençoa o justo sempre, de que Deus pune o ímpio sempre. E eles chegam para Jó e eles dizem, olha, você fez alguma coisa errada. Você está sofrendo, alguma coisa você aprontou. Você precisa ser sincero e se arrepender do seu pecado, e Deus vai te perdoar, e Deus vai resgatar a tua vida. E a briga de Jó é que ele diz para esses amigos que ele era justo e que o sofrimento dele era desproporcional. Ele não merecia passar por aquilo que ele estava passando. E essa é a grande lição de Jó, que a Bíblia nos ensina, que muitas vezes o justo sofre sem nós entendermos os motivos. E nós sabemos que o sofrimento de Jó não tem nada a ver com o pecado dele. E a gente lê todo o livro de Jó, do começo ao fim, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe de todo aquele conflito que acontece no mundo espiritual, mas Jó termina o livro e ele não tem ideia do que lhe havia acontecido, o motivo do que lhe aconteceu. Muitas vezes o justo sofre por causa dos pecados dos outros. Jesus ele é chamado, lá em Isaías capítulo 53, de um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Eu acho essa expressão uma expressão marcante. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Isaías está dizendo que, ou melhor, Isaías não está dizendo que Jesus sofreu somente na cruz, mas que a vida de Jesus como um todo foi caracterizada por vários sofrimentos. E basta nós lermos os evangelhos para percebermos isso. Jesus ele sofreu oposição o tempo todo. Jesus ele sofreu com a incredulidade dos seus discípulos, com a rejeição pelo seu próprio povo ao longo do seu ministério. Agora, é verdade que Deus abençoa os justos. E nós somos testemunhas disso. Nós somos justos. E nós não somos justos pelos nossos próprios méritos, porque nós somos muito bons. Nós somos justos por causa do sacrifício
que Cristo fez na cruz. Ele, o verdadeiro justo, morreu pelos pecadores que somos nós, morreu no nosso lugar. E essa é a doutrina da justificação, que quando nós cremos no sacrifício de Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados e nos arrependemos com fé verdadeira, nesse momento Deus nos declara justos. É a doutrina da justificação. Então nós somos justos. Deus é aquele que nos justifica. E Deus, Ele tem nos abençoado grandemente, em todos os sentidos, espirituais, material e assim por diante. Eu tenho certeza que se eu abrisse o microfone aqui e desse a oportunidade para vocês virem aqui na frente e se manifestarem, que todos nós aqui teríamos um testemunho de como Deus tem nos abençoado. Então é verdade que Deus abençoa os justos, mas também é verdade que nós sofremos. E também é verdade que os ímpios muitas vezes prosperam e permanecem impunes. Então, em um mundo caído, dominado pelo pecado, muitas vezes essa realidade ela se inverterá. O justo sofre, o ímpio prospera. Então, nossas crises de fé, como eu já disse, elas são resultado muitas vezes de uma interpretação errada da Bíblia ou de uma expectativa irreal em relação a Deus. Então nós temos algumas expectativas equivocadas sobre Deus. Por exemplo, se eu sou cristão, eu não vou ter problemas na minha família. Minha família está blindada, não vou ter nenhuma dificuldade, não vou ter nenhum problema. Se eu sou cristão, Deus me manterá com saúde, e se acontecer de eu ficar doente, Deus irá me curar. Se eu sou cristão, eu vou ficar rico, eu vou ter uma vida boa. Se eu sou cristão, Deus me dará uma vida mais tranquila do que a dos meus conhecidos e parentes que não são cristãos. Eu vou ter uma vida melhor que eles. Certo ou errado? Errado. Errado. Essas são algumas expectativas equivocadas. O próprio Jesus teve problemas com a sua família. Se vocês lerem os evangelhos, os irmãos de Jesus, por exemplo, não criam nele no começo do seu ministério. Paulo tinha um espinho na carne, vocês lembram disso, 2 Coríntios capítulo 12, e ele ora 3 vezes para que Cristo o cure, e ele não é curado, e Jesus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo fez uma coleta para ajudar os cristãos pobres da Judéia. 2 Coríntios capítulos 8 e 9, 1 Coríntios capítulo 16, o Novo Testamento, Romanos também fala, Atos também fala dessa oferta que Paulo levantou lá nas igrejas gregas, gentias, para ajudar os cristãos pobres da Judéia. Então os cristãos, eles podem passar por dificuldades. O Novo Testamento descreve como os cristãos foram perseguidos, como eles foram mortos. E os governantes romanos, os imperadores, eles viviam no luxo e na imoralidade. Eu quero perguntar para você, quero lhe fazer a seguinte pergunta hoje. Você está passando por uma crise de fé? O que você acredita sobre Deus não está batendo com a realidade? Você tem a sensação de que Deus falhou? De que Deus prometeu algo e que Ele não cumpriu? Como que nós podemos enfrentar uma crise de fé? E Asaf, ele ganha uma nova perspectiva sobre Deus e sobre a vida. Ele reconhece que as suas ideias sobre Deus precisavam ser ajustadas, que algumas das suas conclusões estavam equivocadas. Veja versículos 21 e 22. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante.
Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Então, quais são as atitudes, então, que Asaf toma para lidar com a sua crise de fé? Quero falar de 3 atitudes. A primeira delas, não é verdade que os ímpios estão sempre bem. Não é verdade que os ímpios estão sempre bem. Versículo 12, ele diz: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Agora, o próprio Asaf diz lá no versículo 21 que ele estava amargurado, ele estava chateado com Deus. E a crise de fé nos faz ver a realidade de um modo distorcido. Aparentemente, os ímpios estão bem, mas a realidade é muito mais complexa do que nós concluímos à primeira vista. Aparentemente, os ímpios são felizes e tudo vai bem com eles, mas não é assim. Porque o próprio pecado traz consequências. No seu livro Esperança em Tempos de Medo, o Timothy Keller comenta sobre uma retribuição invertida. Existe uma retribuição invertida. O sucesso desejado a partir de uma vida de pecado termina por se tornar uma maldição. A liberdade e a recompensa que o pecado parece oferecer se transformam em escravidão e maldição. O pecado possui um efeito bumerangue, de modo que aqueles que traem serão traídos, aqueles que mentem serão enganados, aqueles que usam de violência sofrerão violência e assim por diante. Então, os ímpios, eles sofrem com a consequência do seu próprio pecado. Não é verdade que os ímpios estão sempre bem. Em segundo lugar, nós precisamos ganhar uma perspectiva eterna. Veja o que dizem os versículos 16 a 20. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Humanamente falando, a vida boa dos ímpios parece que não vai ter fim. Mas não é essa a realidade. O final do versículo 20 diz: quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Do ponto de vista de Deus, a nossa vida é como um sonho que se vai quando acordamos. Versículo 20. A vida passa rápido. E a Bíblia diz que um dia Cristo voltará e Ele punirá todo o mal, Ele julgará o mal e Ele estabelecerá novos céus e nova terra, onde a justiça triunfará. E no reino de Deus, os ímpios desaparecerão. Os mansos herdarão a terra, como diz o Salmo 37, um salmo que a gente pode dizer aí que é irmão do Salmo 73. Os mansos herdarão a terra, diz o Salmo 37, depois Jesus cita essas palavras lá no Sermão do Monte. Então, nesse mundo caído, frequentemente o justo sofre e o ímpio prospera, mas essa é uma condição temporária. Na eternidade futura, o mal desaparecerá e nós viveremos em um mundo de justiça absoluta. Então não é verdade que a vida dos ímpios é sempre boa. Nós precisamos ganhar uma perspectiva eterna. Em terceiro lugar, nosso bem mais precioso é Deus. E nossa maior e melhor recompensa é viver em comunhão com Ele. E Asaf, então, para de olhar para os ímpios e ele coloca o seu foco
em Deus. A verdadeira riqueza consiste em uma vida de comunhão com Deus. Não se preocupe se os ímpios prosperam. Se aparentemente eles não têm aborrecimentos, pare de sentir inveja daqueles que aparentemente vivem bem sem Deus. Porque não é possível viver bem sem Deus. Não é possível ser feliz sem Deus. Versículo 21 diz: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. E nós agimos da mesma maneira. Quando nós olhamos para os ímpios e sentimos inveja deles. Eles não têm Deus. Nós temos Deus. E esse é o tesouro mais importante. Então, tire o seu foco dos outros, coloque o seu foco em Deus. Busque a direção dEle, procure conhecer a vontade dEle e viva em obediência a Ele. Olha o que diz o versículo 23. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Me sustentas. Suster significa sustentar. Olha o privilégio que nós temos. Nós temos a presença de Deus conosco sempre. Nós temos um Deus que nos guia, que nos orienta, que nos dirige. Esse é o maior privilégio que nós podemos ter. Deus nos dá a sua direção hoje e Ele garante o nosso futuro eterno. Olha o que diz o versículo 24. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Deus nos receberá com honras. Nós faremos parte da eternidade com Ele, no reino de Deus. E a única honra realmente importante é a honra que vem de Deus. Não a honra que vem das pessoas. A gente precisa parar de se preocupar com aquilo que os outros pensam de nós. Se nós somos bem-sucedidos, não somos bem-sucedidos, e pensar o que Deus pensa de nós. Na verdade, se você pegar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, de 1 a 5, a gente aprende ali que não importa o que os outros dizem de nós, não importa nem o que a gente pensa de nós. O que é realmente importante é o que Deus pensa de nós. A nossa motivação, então, para vivermos cada dia deve ser conhecer a Cristo e fazer a sua vontade. Olha o versículo 25. A quem tenho no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. E Deus, Ele é a nossa herança. Versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, Asaf, ele se apega a Deus. Não importa o que está acontecendo, não importa se o mundo é injusto. Isso é uma condição temporária. Eu quero estar perto de Deus. Eu quero estar em comunhão com Ele. Ele termina o Salmo com uma expressão muito bonita. Ele diz ali no versículo 28, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Olha que expressão bonita. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Fiz de Deus o meu castelo, a minha fortaleza. E eu então entro neste castelo. Eu me refugio em Deus. Como que a gente pode, na prática, se refugiar em Deus? Mesmo que você esteja confuso, mesmo que você não entenda certas coisas no mundo, mesmo que você não entenda certas coisas, por que Deus permite o sofrimento na sua vida, mesmo que você se sinta desorientado, faça de Deus o seu refúgio. Como? Continue lendo a sua palavra. Continue meditando na Bíblia. Continue orando, continue buscando a Deus. Continue se reunindo com outros cristãos. Não se isole.
A gente, quando está numa crise, muitas vezes quer se isolar, quer fugir da igreja. Não faça isso. Continue adorando a Deus. Ouça aquelas canções de louvor que tocam o seu coração, que elevam o seu coração a Deus. Louve a Deus em comunidade. E veja bem, mais importante do que entendermos o que Deus está fazendo é aprendermos a confiar nele. Mais importante do que entendermos o que Deus está fazendo ou por que as coisas são de determinada maneira, mais importante do que a gente entender isso é a gente confiar que Deus continua soberano e que vale a pena servi-lo, vale a pena obedecê-lo. O Peter Enns comenta sobre o Salmo 73, que mesmo na sua crise de fé, o que Asaf faz? Asaf entra no santuário e ele se move em direção a Deus, não para longe de Deus. Um movimento em direção à confiança em Deus, mesmo quando toda a evidência parecia contrária. E é esse movimento que nós precisamos fazer. Mais importante do que entender o que está acontecendo, o que Deus está fazendo na nossa vida, é nós aprendermos a confiar que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E para concluir, a última frase do Salmo diz assim: proclamarei todos os teus feitos. Proclamarei todos os teus feitos. Qual foi o maior feito de Deus? O maior feito de Deus foi a cruz. Na cruz, o único justo que existiu, o único sem pecado, que é Cristo, na cruz ele foi condenado, desprezado, humilhado, tanto pelos líderes, os governantes romanos, quanto pela elite judaica, a elite religiosa corrupta. Os governantes romanos ímpios, os líderes judaicos corruptos, eles se uniram e eles então crucificaram o Messias. E na cruz, Cristo experimentou toda a injustiça do Salmo 73. Cristo é o justo que sofre nas mãos dos ímpios. Ele é aquele que experimentou toda a injustiça do Salmo 73. E ele fez isso por mim e por você. E por causa do seu sacrifício na cruz, nós podemos ser perdoados. E por causa do seu sacrifício na cruz, o mal, o pecado e a morte foram derrotados para sempre. É apenas uma questão de tempo, mas eles já foram vencidos. E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Cristo venceu na cruz. O justo crucificado pelos ímpios venceu na cruz. E essa é a mensagem que eu e você devemos proclamar, que eu e você devemos levar para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Proclamarei todos os teus feitos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nas nossas crises de fé o Senhor vem ao nosso encontro e o Senhor nos dá uma nova perspectiva. Senhor, eu quero orar, se tem alguém aqui hoje que está passando por uma crise de fé, que o Senhor ajude essa pessoa a entender a tua palavra com mais profundidade, a entender a realidade com mais profundidade, que assim como Asaf, essa pessoa possa chegar a essa conclusão. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor voltará e o Senhor destruirá toda a injustiça. O Senhor estabelecerá
o seu reino. E enquanto isso não acontece, nós temos o Senhor, que é o nosso maior bem, que é aquele que é o único que pode nos trazer a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, Deus. Então que nós possamos fazer como Asaf: fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Que cada um de nós aqui possa se apegar ao Senhor, possa caminhar de modo íntimo com o Senhor. E que nós também possamos proclamar a cruz. Que nós também possamos levar o Evangelho para aqueles que ainda não te conhecem. Nós te pedimos todas essas coisas, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós terminamos então a nossa celebração. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana.